Michael Jackson. Só o nome já evoca um turbilhão de emoções. Ele era um gênio musical, um ícone global. A sua morte prematura em 2009 chocou o mundo. Fãs de luto, canais de notícias em alvoroço. Ele tinha partido cedo demais. Mas e se não tivesse? Os rumores de uma conspiração começaram quase imediatamente. Será que o rei da pop ainda estaria vivo? É uma questão que se recusa a morrer. Era um dia como outro qualquer, até que deixou de ser. A notícia de que Michael Jackson tinha sido encontrado sem resposta na sua casa em Los Angeles. Instalou-se o pânico. Os paramédicos chegaram. Levaram-no a correr para o hospital. Era tarde demais. O rei da pop tinha partido. A causa oficial da morte foi paragem cardíaca. O culpado? Uma dose letal do anestésico Propofol. O seu médico pessoal, Conrad Murray, foi posteriormente condenado por homicídio involuntário. O mundo chorou. Milhões lamentaram a perda de um ícone. Mas mesmo na morte, a controvérsia encontrou Michael Jackson. Surgiram questões. Surgiram discrepâncias. As circunstâncias em torno da sua morte pareciam estranhas. Os fãs notaram inconsistências nos relatórios oficiais. As sementes da dúvida foram lançadas. Nos anos que se seguiram à sua morte, os rumores intensificaram-se. Teria Michael Jackson realmente fingido a sua própria morte? A internet tornou-se um terreno fértil para teorias. Uma alegação particularmente persistente? Avistamentos. Pessoas em todo o mundo relataram ter visto Michael Jackson num restaurante, a conduzir um carro, até mesmo a assistir ao seu próprio funeral. Estes relatos foram muitas vezes desvalorizados como sendo desejos. O luto pode pregar partidas à mente. No entanto, alguns avistamentos eram assustadoramente específicos. Detalhes que coincidiam com hábitos e preferências conhecidas de Jackson. Seriam estes mais do que meras coincidências? Seriam vislumbres de um homem a tentar fugir à sua própria fama? A possibilidade, por mais remota que fosse, foi suficiente para manter a esperança viva para muitos fãs. No centro do mistério está Conrad Murray, o médico pessoal de Jackson. Ele foi condenado por homicídio involuntário, mas alguns acreditam que há mais na história. Eles questionam os motivos de Murray. Eles analisam as suas ações. Eles encontram inconsistências no seu testemunho. A condenação de Murray foi baseada na premissa de que ele agiu de forma negligente. Ele administrou uma dose perigosa de Propofol. Mas e se houvesse outra explicação? E se Murray fosse um peão num jogo maior? E se ele tivesse sido coagido ou manipulado? Estas questões permanecem sem resposta. Murray tem mantido a sua inocência. Ele afirma que estava a seguir as instruções de Jackson. A verdade, ao que parece, morreu nesse dia com o rei da pop. Ou será que morreu? Secção 5. Uma teia financeira, dívidas e desespero? Um dos argumentos mais convincentes para uma morte forjada? Dinheiro. Na altura da sua morte, Michael Jackson estava fortemente endividado. As suas finanças eram uma confusão. Processos judiciais à vista. Ele devia centenas de milhões de dólares. Teria sido este um motivo para desaparecer? Alguns teóricos acreditam que Jackson encenou a sua morte para escapar à ruína financeira. Ao desaparecer, ele poderia escapar aos seus credores. Ele poderia começar de novo. Ele poderia reconstruir a sua fortuna. É uma teoria cínica. Mas no mundo das celebridades, tudo é possível. Além disso, o espólio de Jackson tem gerado enormes lucros desde a sua morte. As vendas de álbuns dispararam. A sua música encontrou um novo público. Isto levou alguns a acreditar que ele está secretamente a beneficiar da sua suposta morte. É possível? Será que tudo isto faz parte de um plano elaborado? Secção 6. Ecos do passado. Elvis e a persistência da conspiração.
Michael Jackson não é a primeira celebridade a estar no centro de um embuste de morte. Elvis Presley, outro ícone, teve um destino semelhante. A sua morte em 1977 desencadeou uma onda de teorias da conspiração. Os fãs recusaram-se a acreditar que o seu ídolo tinha partido. Avistamentos de Elvis, tal como os de Michael Jackson, são comuns. As pessoas afirmam tê-lo visto a trabalhar num restaurante de hambúrgueres. Dizem que ele vive como um eremita, e elas destacam um aspecto fascinante da psicologia humana. Os paralelos entre Elvis e Michael Jackson são impressionantes. Ambos estavam no auge das suas carreiras. Ambos morreram em circunstâncias misteriosas, e ambos continuam a cativar a imaginação do público. Secção 7. O poder da crença. A influência duradoura de Michael Jackson. A persistência da teoria da conspiração de Michael Jackson fala por si. Revela o profundo impacto que ele teve no mundo. A sua música transcendeu fronteiras. Os seus passos de dança cativaram milhões. Ele era um fenômeno cultural. Para muitos, a sua morte deixou um vazio que não podia ser preenchido. A ideia de que ele ainda pode estar por aí, em algum lugar, oferece um vislumbre de esperança. É uma forma de manter a sua memória viva. É uma forma de lidar com a perda. A mente humana está programada para procurar padrões. Procuramos significado, mesmo no caos. As teorias da conspiração proporcionam uma sensação de ordem. Oferecem explicações que ressoam com os nossos desejos mais profundos. No caso de Michael Jackson, o desejo é simples. Não queremos acreditar que ele se foi. Secção 8. O homem no espelho. Estaria Michael Jackson a tentar escapar à fama? Michael Jackson era uma figura complexa. Ele ansiava pelos holofotes. Ele também os evitava. Ele construiu o Rancho Neverland, um mundo de fantasia onde podia escapar às pressões da fama. Mas mesmo isso não era suficiente. Os paparazzi perseguiam-no. Os tabloides analisavam cada movimento seu. Ele estava preso. Teria isto levado-o a fingir a sua própria morte? Teria ele estado à procura de uma saída? Talvez ele só quisesse viver uma vida normal, andar na rua sem ser reconhecido, escapar ao escrutínio constante. É um pensamento trágico, mas não é totalmente implausível. A fama pode ser uma faca de dois gumes. Pode trazer adoração e riqueza, mas também pode trazer isolamento e desespero. Para Michael Jackson, o preço da fama pode ter sido demasiado alto. Secção 9. Encontrando a Terra do Nunca. Poderá Michael Jackson estar escondido? Se Michael Jackson fingiu a sua morte, onde poderá estar? Alguns acreditam que ele está a viver uma vida calma e recatada. Talvez ele tenha encontrado refúgio num país estrangeiro. Ou talvez ele esteja mais perto do que pensamos. Abundam teorias sobre o seu paradeiro. Algumas apontam para ilhas remotas. Outras sugerem que ele se esconde à vista de todos. Há até especulações de que ele usa disfarces para se movimentar sem ser detetado. As possibilidades são infinitas, e sem provas concretas, elas permanecem exatamente isso, possibilidades. Ainda assim, a ideia de que Michael Jackson pode estar por aí, em algum lugar, é suficiente para manter a conspiração viva. Secção 10. O legado continua. Música e mistério. Apesar da falta de provas, o embuste da morte de Michael Jackson persiste. É uma prova do seu legado duradouro. A sua música continua a ter eco em milhões de pessoas. Os seus passos de dança ainda inspiram admiração. Ele continua a ser um ícone cultural. A teoria da conspiração, para alguns, é uma forma de manter a sua memória viva. É uma forma de se agarrarem à esperança de que ele possa um dia regressar. É uma prova do poder da crença. Quer acreditem na teoria ou não, uma coisa é certa. O impacto de Michael Jackson no mundo é inegável.
Ele era um talento singular, um verdadeiro original, e o seu legado continuará a fascinar e a inspirar durante gerações. Secção 11. Um enigma. Envolto numa melodia. A verdade permanece indefinida. A questão de saber se Michael Jackson está vivo ou morto permanece sem resposta. As provas não são conclusivas. As teorias são intrigantes, mas a verdade, indefinida. Michael Jackson era mais do que um cantor. Ele era um símbolo, um ícone, uma lenda. E as lendas nunca morrem verdadeiramente.